Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula da Casa de Ruth, uma casa de renovação e mudança de mentalidade, transformação, conversão de famílias restauradas, mulheres, casamentos, filhos, enfim, toda a honra e glória seja dada ao Senhor, nosso Deus Altíssimo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Eita, que introdução foi essa, hein? Aula 6, se não me engano. Meninas, eu vou falar um negócio, viu? A gente tá até hoje, né? Trabalhando o espírito, né? E aí, toda vez eu penso, hoje é a última aula sobre o espírito. A última aula, perdoa a expressão, perdoa. E a gente vai para agora as coisas da alma, que vai dar também, vai render até mais. Só que sempre falta. Por quê, gente? Porque as coisas do espírito são infinitas, tá? Não existe um fim para as coisas espirituais. Essa água que vem da fonte da água da vida, assim como a palavra dele, o evangelho, por exemplo, se você ler a palavra de Deus 100 vezes, nas 100 vezes, você vai desvendar um novo código, uma nova chave. E você vai entender de uma forma diferente e vai ter uma cura diferente. Então, as coisas do reino são infinitas. É por isso que tudo que Deus faz por nós vai ser infinitamente mais do que nós humanos pedimos ou pensamos. Aqui a importância de nós pensarmos os pensamentos dele, pelo menos tentar através da palavra. Então, aí hoje eu pensei, hoje eu vou passar para os assuntos da alma, mas eu ainda preciso fazer um último encerramento, entre aspas, né, porque é infinito. A gente aqui, se a gente ficar na casa de Ruth por 10 anos, nós vamos ter assuntos para trabalhar por 10 anos. Então, eu vou fazer um encerramento, entre aspas, das coisas aqui do espírito que a gente tem falado, tá? Para a próxima aula, a gente começar as coisas da alma, que vai render também, porque a alma é o arquivo, né, da nossa mentalidade que a gente viveu desde o dia que a gente abriu o olhinho até hoje. Então, né, vai render. Então, meninas, eu trouxe hoje um conteúdo para fazer perdoa, eu fui ali colocar o celular no não perturbe, porque começa as ligações e aí cai minha aula. Eu vou fazer um pequeno encerramento das coisas espirituais para deixar vocês bem por dentro. Mas, quanto aos frutos que eu estou ensinando vocês, né? Porque nós estamos aqui para dar frutos, cada um é uma árvore. E se nós estivermos na videira e não der frutos, nós estamos perdendo tempo. E aí, depois o assunto da alma e do corpo, eu venho trazendo frutos, ok? Certinho? Certinho, minhas lindas? Então, vamos encerrar esse assunto do espírito? De tudo que eu falei, eu acho que vocês entenderam o ponto aqui. O que é o ponto? Vamos resumir naquele verso. Buscai primeiro as coisas do céu e as demais vos serão acrescentadas. Então, se eu sou um ser espiritual numa experiência carnal, se eu vivo, né, para ele é o meu consolador, ele é o meu guia, ele revela o meu futuro, tudo ele. Então, gente, qual que é a nossa prioridade? Porque muitas das vezes a gente estava invertendo os papéis, né? Primeiro trabalhar, primeiro pagar a conta, primeiro o marido, primeiro os filhos. Tem mãe que coloca os filhos, né, num lugar de idolatria. Primeiro os filhos, primeiro tal coisa, primeiro eu vou resolver isso, primeiro eu vou no médico, primeiro eu vou fazer o exame, primeiro eu vou correr atrás. Por último, o espiritual. Então, você estava vivendo errado, você estava vivendo conforme os padrões deste mundo. Gente, e eu vou falar uma verdade aqui nessa live, porque o que a gente mais vê são cristãos vivendo conforme os padrões deste mundo. Gente, o cristão, ele adoece. A primeira coisa, se você vive já pelo Espírito, que é a minha meta aqui com vocês, trabalhar isso até vocês viver de acordo com quem vocês são, com a nova identidade. Hoje eu vou trabalhar a identidade com vocês, né? Metanoia. Metanoia é trocar a minha mente por uma mente totalmente espiritual. De pouquinho em pouquinho, é isso que eu estou tentando fazer com vocês, tá? Vocês chegar nesse ponto aqui que eu vou trazer do Evangelho, né? A nova criatura. A pessoa adoece. A primeira coisa, hospital.
marcar consulta, fazer bateria de exame. Sabe, gente? Mas se você vive na contramão do mundo, se você é um ser espiritual de fato, né, de verdade, adoeceu, primeira coisa, buscar ao Senhor, orar. O teu remédio, ele é espiritual. Oração, jejum. Por quê, Senhor? O que o Senhor quer trabalhar em mim com isso? O que o Senhor está me mostrando? O que o Senhor está trazendo? Qual o fruto que eu não estou dando? Qual parte de mim que ainda precisa ser lavada pelo teu sangue, pelo teu conserto, pela tua água? Não, gente, vocês andam conforme os padrões do mundo. E aí ninguém entende por que a vida tá dando errado, porque nós já somos filhos e herdeiros, né, dele, cordeiros. Mas é tanta pessoa, mas é porque você está vivendo errado. Se você viver conforme o Espírito, vai dar certo. Mas aí, então, você tem que viver como uma pessoa espiritual, se alimentar do espiritual, viver no espiritual, priorizar, as primícias são para ele, a honra e glória dele, glorificá-lo através do corpo, dos comportamentos, das vestes, das falas, mudar, ter essa mudança de caráter mesmo, sabe? Refletir o caráter de Deus, que daí ele fará todas as coisas, tudo começa a dar certo sem esforço da sua parte. Para começar, quem vive do Espírito, quem está no Espírito, quem prioriza o Espírito, que é o que a Thalita está ensinando, nem adoece. Nem adoece. Aqui está a prova viva. Aqui está a prova viva. Não, gente, vocês nem adoecem, não tem. Se você andar em espírito e priorizar o espírito e viver como um ser espiritual, nem adoece, porque o espírito é curado, o espírito já está pronto. Só que você tem que amoldar, modelar os seus padrões nele e viver conforme o reino, 100%. Então, gente, é trabalhar muito essa mentalidade. Gente, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Tudo que eu falo é para engrandecer a Deus, tá? Por favor, porque tem gente que é ferida, eu conheço, né, as feridas. E aí podem pensar mal de mim, que eu me acho, que não sei o que, isso daí é um olhar seu. Mas toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus, porque vocês podem viver essa verdade que eu vou falar, né? Gente, eu nunca quebrei nenhuma parte do corpo. Eu nunca fui parar no hospital, sabe? Eu não vou em médico, eu não tomo remédio nenhum, gente, nenhum. Vem na minha casa agora, revira, não tem nem dipirona, não tem nada. Eu tomo própolis com limão, né, para manutenção da máquina. Não tem, gente, não tem. Uma vez falaram tanto na minha cabeça que eu tinha que fazer um check-up. Ai, tem que fazer check-up. Eu falei, ai, tá, vou lá, porque eu não vou, gente, não vou em posto, não vou em médico, não faço exame, não faço nada. Eu vivo conforme os padrões do céu. Só que, dependendo para quem eu falo isso, é um absurdo, sabe? As pessoas tem que se cuidar, tem que se amar. Para mim, se amar começa dentro. Amar o espírito e amar a alma, né? Se dentro estiver bem, gente, a carne é só um complemento. Então, gente, aí fui uma vez fazer o tal check-up, porque falaram muito na minha cabeça. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. O médico foi passando e ele, excelente. Tudo excelente. Isso fala sobre o que, minhas meninas? Sobre a minha alma, sobre o espírito. É o espírito que faz isso, não sou eu. Entendeu? Por que os meus exames eram... Ele falou, gente, com essas palavras, ele falou excelente. Sabe o que ele falou no final da consulta? Inclusive, depois uma pessoa que tem um espírito terrível de deboche falou uma coisa que na época me feriu, mas porque eu era ferida, hoje eu sou curada. Eu tô falando de alma, né? E aí, no final, quando ele terminou, ele falou, pode continuar a fazer o que você tá fazendo e comer o que você tá comendo, porque teu sangue, tua urina, tá tudo excelente. Aí, cheguei em casa e comentei, e essa pessoa estava lá. E assim, pra quem me conhece, gente, eu não sou magrinha, não sou. Eu acho que é genética, é estrutura. Desde os meus 12, 13 anos, eu sempre usei manequim 42, 44, 46 a vida inteira.
Por mais que eu tenha saúde, eu como saudável, faço atividade física, todo mundo que me conhece sabe, faço atividade física desde a adolescência. Minha mãe é prova viva, ela tinha uma esteira mecânica, eu já andava. Sempre o Espírito Santo acendeu essa luz que eu deveria cuidar do corpo. Eu não sabia o porquê na época, hoje eu entendo porque eu sou o templo e morada dele. Mas eu tinha essa consciência que eu tinha que me cuidar. Eu sempre fiz alguma coisa. Gente, eu ganhava bebê, eu levava meus bebês para minha mãe e fazia atividade física. Minha mãe tá aí, vocês conhecem ela, ela pode provar. Eu levava a Cecília recém-nascida para minha mãe e ia para academia. Eu sempre, o Espírito me guiando, né, gente? O Espírito sempre me guiou. Enfim, só que eu não tenho estereótipo de uma mulher sequinha, magrinha. Nunca tive. Vocês podem ver minhas fotos sempre mais com esse formato e tá tudo bem. Importante que eu tenho muita saúde, graças a Deus. Enfim. E aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu estava muito feliz, muito grata ao Senhor, porque meus exames deram excelentes, por mais que, segundo o mundo, eu não me cuido, né? Porque eu não vou em médico. Não vou. Gente, passo 5, 6, 10 anos sem pôr o pé. Não gosto do ambiente, não gosto de nada daquilo. Eu não sou daqui, gente. Eu não vou andar conforme os padrões daqui. Se você acreditar, fé é acreditar, crença, né? É aquilo que eu acredito. Se eu acredito que eu não tenho nada, não vou ter, que eu não pertenço a esse mundo, que o espírito que está em mim já está pronto e já fez, e já curou e já levou as enfermidades, eu vou colher isso. É que vocês não acreditam, vocês temem as enfermidades, vocês temem a morte, vocês ficam procurando ovo, cabelo em ovo, fica indo. Só de você ir, você já tá falando psicológico que há a possibilidade de ter. Eu nem vou. Se aparecer alguma coisa, o Espírito Santo cura na madrugada aí, numa dessas orações que ele vem, me arrebata e me toma, e a virtude queima tudo em nome de Jesus, minha filha. Daqui não tem tempo pra isso, não. De jeito nenhum. Gente, eu tô criando minhas filhas igual, tá? As coitadinhas, mãe, tô com dor, não sei na onde. Faço uma oração, finge que nem ouvi. Passa um mês, eu falo, e aí? Ah, sumiu, mãe. Não fico correndo atrás, sabe, gente? Mas, enfim, continuando. Aí, quando eu cheguei, que eu tava muito feliz, fui contar pra minha mãe, perto da pessoa, e falei, nossa, tô tão feliz porque o médico falou que meus exames estão excelentes e que eu posso continuar fazendo o que eu tô fazendo e comendo o que eu tô comendo. Aí a pessoa falou assim, não sei como, porque você continua gorda. Então, gente, né, é sobre o olhar de cada um, sobre as feridas de cada um, hoje eu entendo. E não é sobre o estereótipo, né? Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Isso é ser próspero. Ser próspero começa na minha saúde. E a minha saúde, ela reflete a minha mente. E se eu tiver a mente de Cristo, o que me ocorrerá? Nada, porque a vontade dele é maravilhosa, é boa, perfeita e agradável. Mas eu tenho que mudar de caráter. Eu tenho que viver conforme o Espírito quer. Estão entendendo? Se você andar conforme uma criatura humana, você vai cocriar coisas humanas. Mas se você andar conforme o Espírito e a lei do céu, do reino de Deus, não tem erro, não tem erro. E é isso que Deus quer para vocês. É isso que Deus quer para nós. Eu vou ler aqui, tá linda a matéria que eu trouxe para vocês entenderem melhor. Então, vocês têm que, primeiro passo, buscar então primeiro o reino. Então, vivam como um ser espiritual. Ai, mas todo mundo tá tomando a vacina tal, todo mundo tá usando máscara. Eu não sou todo mundo. Eu não ando conforme os padrões deste mundo. Na pandemia, eu viajei, fiz missão, fiz visita, fui para São Paulo. Eu vivi normal. Eu trabalhei, eu abri salão, eu fiz progressiva. Eu vivi normal. Ai, mas é inconsequência. Você não tá pensando no próximo, você não tá pensando não sei o quê. Eu não sou daqui, caramba. Eu não sou daqui. Então, vocês atraem enfermidades, doenças, causas, lutas, escassez e tal, porque vocês agem tudo que a multidão, como que é o nome disso? Tudo que o sistema faz, vocês fazem. Tudo que o sistema manda, vocês obedecem. Fica tudo seguindo regrinha. Não, tem que fazer exame de 6 em 6 meses, tem que ir no médico, tem que ir no tal, tem que ir no ginecologista, tem que ir no fulano de tal, tem que ir no ciclano. Tem aonde na Bíblia que fala isso?
Eu sei que Jesus falava, vinde a mim, todos que estáis abatidos, sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa que eu tô seguindo. Vinde a mim, todos que estáis cansados, abatidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É esse médico que eu tô seguindo. Vinde a mim, nele, na presença dele. Tem cura, tem libertação, mas vocês precisam de quê? De fé. De fé. E aqui que tá o perigo, vocês não têm fé. Não tem. Não tem, gente. Falar, papagaio também fala. Mas ter fé é sobre isso, não temer a morte. Continuar vivendo conforme os padrões do reino, independente se aqui embaixo tem um vírus lastrado, tem uma doença, tem um não sei o quê. Vocês não são daqui. Isso que a Thalita tá fazendo até agora é mudando a mentalidade de vocês. Enquanto vocês não viverem conforme a nova criatura que vocês são, vocês não viverão os benefícios da graça. Vocês não viverão pela fé. Nós vivemos pela fé. Entenderam? Então, eu trouxe hoje só mais essa aula, né, sobre o Espírito. Então, para vocês entenderem melhor. Por que eu não separei essa palavra, gente? Hebreus. Para vocês entenderem que tudo foi criado a partir do invisível. Vocês já viram essa parte na Bíblia? Eu separei a outra, né, que tinha ficado faltando da outra aula. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios. Cadê o Hebreus? João, Lucas, Apocalipse. Achei. Aguenta a mão só um minutinho, meninas. É porque isso... Achei. Tudo... Gente, nós somos salvos pela fé. Guarda essa palavra. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé. Agora pega essa palavrinha. Vai pro caderninho depois e coloca lá. Salvos. A gente fica, eu quero ser salvo, Senhor. Eu quero a salvação da minha alma. Os cristãos antigos, né, ele acha assim que salvação é uma coisa para depois da morte. A salvação vai ser naquele dia, quando Jesus voltar, eu vou ser salvo e vou morar com ele na glória. Não, meus amores, vamos trazer isso para o hoje, porque Deus é aqui agora, Deus ele é presente. Deus ele é presente, Deus é presença e Deus no reino só existe o hoje. Quem lembra que a Thalita falou isso? No reino só existe o hoje. Então vamos trazer. Na Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Vamos trazer para o contexto atual, para o hoje? Como assim? Salvo de tudo. Nós somos salvos. Salvos do quê? Das ilusões, dos cárceres da mente, dos cativeiros, das prisões mentais, das feridas. Nós somos salvos, literalmente, pela graça. Salvos de tudo isso que a Thalita já estava falando. Então, nós somos salvos pela graça. E a graça, ela vem da fé, não das obras. Você vê que ela não é externa, não é o que eu faço. É o que eu entendo sobre fé lá dentro de mim, é o que eu sou. Então, guarda isso. Nós somos salvos pela fé, pela graça. Salvos de tudo, hoje. Para de pensar que a salvação... Nossa, eu tô correndo atrás da minha salvação. E achando que você vai ter até o último dia e lá no fim de tudo você vai ser salvo. Não, gente, a salvação é hoje. É aqui e agora. Você pode ser salvo hoje. Do quê? Do pecado, do vício, da glutonaria, da ira, de todos os frutos da carne, que inclusive tá aberto aqui, ó. Tô com 2 Bíblias hoje para facilitar a vida. Os frutos da carne, né? Nós estava trabalhando os do Espírito. Olha os frutos da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Gente, impureza aqui entra muita coisa, hein? Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Essa aqui tem muito, hein? Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Aqui é tudo a mesma coisa. Porfias, emulações, ira, peleja,
dissensões, heresias. Eu fui pesquisar, tudo abrange brigas, discussões, né, peleja, luta, guerra, tribulações. Então, tudo isso são frutos da carne. Inveja, homicídios. Agora aqui eu mais luto até hoje, que Deus está me curando. Bebedices e glutonarias, né? Beber demais e comer demais é um fruto da carne. E aonde a carne governa, o Espírito Santo não apita. Ou é um, é o outro. E coisa semelhante a estas, né? Aqui são os frutos da carne. Então, quando fala a Bíblia que nós somos salvos pela graça e pela fé, graça é esse sacrifício do madeiro, nós somos salvos de tudo isso. Aqui e agora, nós somos salvos todos os dias. E quando você é salvo, você é curado. Que é o que a Thalita tá falando. Só que depende da mente. Então é por isso que eu estou trabalhando mudar a mente. Porque quando você acredita nisso, você tem fé nisso, e você vive isso de verdade, tudo coopera para o seu bem. Aqui você prova que você ama a Deus, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que eu tava falando dessa fé, que vocês precisam trabalhar essa fé, gente, essa fé verdadeira. Porque igual eu tô falando, falar até papagaio fala, mas deu uma tremidinha, correu pro médico, correu pro hospital. Uma coisa deu errado, liga pro vizinho, liga pro bombeiro, liga pro SAMU, chama a vizinhança inteira. E tal coisa tá dando errado, resolve do jeito, e briga, e faz justiça, e vai no advogado, e vai não sei na onde, e coloca a mão, e vai atrás de governo para receber isso, e vai não sei o quê. A última coisa que você faz é usar a fé. Então, por isso que eu falo, falar, fala, mas os comportamentos estão mostrando o que tá dentro da sua alma. É forte, tá? Então, falar, gente, é fácil, mas viver da fé, Vamos lá, Hebreus capítulo 11. O que é essa fé, né? É acreditar em tudo isso que a Thalita e o Evangelho falam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é acreditar no impossível, no invisível, aquilo que eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que tá lá, que já foi consumado, que já é meu, de graça. Isso é fé. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora é aqui que eu queria. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Presta atenção. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Era esse verso que eu queria. Pela fé, nós que vivemos da fé do Espírito Santo, que nós que somos um ser espiritual, primeiramente falando, nós entendemos que os mundos, né, tudo aqui, Terra, todos os planetas, todos os mundos, foram criados pela palavra de Deus. Presta atenção. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui tá a chave do que eu quero ensinar nessa aula. Então, o mundo foi criado pelo quê, gente? Pela palavra de Deus. Não foi criado, não foi feito do que é aparente. Então, Deus não cria a partir do que nós vemos, que é o que eu estou ensinando. Deus não criou o mundo a partir do externo. Ele poderia ter pegado uma ferramenta e começar a cavar, e plantar as plantinhas com a mão dele, e criar os peixinhos com a mão e colocar no mar, e criar o elefante, desenhar, e fazer o céu, e colocar cada estrelinha e criar ali, e assoprar. Não. O mundo foi criado pela palavra de Deus e veio a partir do que não é aparente. Então, o mundo foi criado a partir do invisível. Do invisível. Então, aqui eu quero que vocês entendam que tudo começa na mente. Meu Deus, é muito profundo. Meu Deus, graças te dou, Senhor, graças te dou. É tão lindo esses mistérios que Deus me visita, gente. Meu Deus, isso é muito lindo. Eu queria que todos vocês absorvessem da forma que eu absorvo, assim. Muito profundo, sabe? Não é raso. Olha aqui, presta atenção, é muito lindo. Senhor, que elas ouçam com teu ouvido espiritual agora. Que haja discernimento. Que se tem cegueira espiritual, caia por terra. Olha,
O mundo foi criado pela palavra de Deus. Olha que lindo que eu vou falar agora. De maneira que tudo que vocês veem não foram criado do externo, né? Da força braçal. Jesus não pegou a mão e fez. Deus, né? Ele criou a partir do invisível, a partir das imagens que tinha dentro da mente dele, a partir do que ele viu lá no reino. Ele viu, memorizou e aí ele cria com palavras a partir do invisível. A partir do reino dos céus, do que ele assistiu lá na casa dele, lá no reino eterno, né? Ele já tinha uma noção mais ou menos do que ele queria. Então ele vem já com uma imagem formada na sua mentalidade e aí ele começa a criar a partir das palavras. Daqui entendemos que tudo que nós vemos começou no invisível, começou no reino, né? Ele traz as imagens de lá e agora ele cria com palavras. Então, gente, ele cria a partir do quê? Do que ele é. E o que ele é? A mentalidade dele. Então, é um arquivo de memórias do reino. Você vê que o mundo, a terra é linda, a natureza é linda, as cores são lindas, o mar é lindo, o pôr do sol é lindo, né? Os pássaros são lindos, as cores da borboleta, os cardumes de peixes, tudo é lindo, os animais são lindos. Olha a estampa da onça, olha a estampa da girafa, né? Não repete estampa nos animais. Olha o pelo, a juba do leão, olha o pelo do leopardo, pretíssimo, olha a onça pintada. Olha, vai olhando, olha a cor das vaquinhas malhadas, pretas e brancas e marrons. Olha a cor dos cachorrinhos, os pelinhos, e tem de diversas raças. Olha a cor das rosas, dos lírios, né, do copo de leite, do cravo. Olha a cor das margaridas, olha a cor do girassol. Não se repete espécie, não se repete cor. Isso tudo veio da criatividade, da mentalidade de Deus e do reino de Deus. A partir desta mente, ele traz esta memória e ele cria com palavras. A partir do invisível. Nada do que vocês veem foi feito, né, de um braço, de um esforço terreno. Ele criou a partir do que ele é. E a partir disso a terapeuta fala, você também é aquilo que está na sua mente. Deus é esta mentalidade que eu falei, né, do reino. Ele tinha um arquivo ali de memórias e ele criou a partir do que ele é. Então ele é o quê? Ele é a mente dele. Assim como você. Você fala o que está cheio a sua mente, né? A mente na Bíblia ela é o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E o coração é o que? É a minha mente. Eu falo a partir de um arquivo que eu carrego aqui dentro, de coisas que eu vi lá no meu lar, na minha infância, na minha escola, no meu emprego, no meu primeiro relacionamento, que eu vivi com os meus amiguinhos. E eu crio hoje com palavras a partir do que eu sou. E você é a sua mente. Uau! Uau! Então, a primeira chave que nós criamos a partir do invisível. Então, é por isso que a Thalita está trabalhando essa importância de buscar primeiro o reino. Então, tem que ter uma renovação da mente. Por quê? Thalita, eu fecho o olho, só tem pensamento ruim, só tem fala ruim. Eu sou autoestima baixa, eu penso mal de mim. Eu só sonho ruim, atribulado. Eu vejo meus traumas de infância, tudo que eu passei, tudo que eu vi minha mãe passando na mão do meu pai, meu pai na mão da minha mãe. Eu vejo traições, eu vejo guerra, eu vejo meu pai batendo, eu vejo minha mãe gritando comigo, falando palavrão, me colocando para fora. Eu vejo porfias, dissensões, iras, pelejas, guerras. Então, como que você quer que a vida esteja dando certo se aquilo que você é isso tudo que você acabou de falar para mim que é o que você pensa? Provérbios está escrito, assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então o seu ser é formado dos seus pensamentos.
Então, Thalita, quem que eu sou? Quem que eu sou para eu estar gerando essa realidade aqui? Porque eu tô gerando, você tá gerando a partir do invisível. Acabou de ver aqui, ó. Hebreus 11, tá? Verso 3. Você tá gerando a partir das palavras e da sua mente. Deus é o exemplo fiel disso, né? E tá aqui no Evangelho. Então, Thalita, minha vida tá de ponta cabeça, tá horrível. Tá tudo dando errado. Meu casamento tá indo por água abaixo, tá uma porcaria. Meus filhos tá dando trabalho, não obedece e tal coisa. E meu marido é assim e não sei o quê. E o dinheiro não vem, o dinheiro não fica, o dinheiro não sobra. E eu trabalho, e eu giro em ciclo e eu não vejo. E a enfermidade tá me assolando e eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, eu tenho dor lá. E não sei o quê, e são tantos espinhos na carne. E eu sou medrosa, eu tenho medo de tudo. Eu tenho angústia, eu tenho aflição, eu tenho insônia. Você está gerando tudo isso a partir do que é invisível. Dos registros que existem na sua memória e nos seus pensamentos. Você está gerando, a gente gera a partir do invisível. Por isso que eu falo, não é o que você faz. Tem gente que está se matando de fazer muita coisa. E mesmo assim a vida dessa pessoa está dando errado, muito errado. Porque Deus é a prova viva. Ele trouxe um arquivo do reino e criou o mundo pelas palavras. E aí você tem esse arquivo aí de dor, destruição, né? Você não teve um lar de paz, você não teve amor, carinho, elogio, afeto, reconhecimento. E hoje, sem você saber, porque o nosso poder está aqui na mente, por isso que eu trabalho mudança de mentalidade, metanoia com vocês, né? Que é mudança de caráter. Hoje você gera a partir disso, ponto final. Então, por isso que tá dando errado, porque você tá gerando a partir dos seus pensamentos. Não é o que você faz. Thalita, eu faço tudo certo. Eu levanto na hora certa, eu faço atividade física, eu como saudável, eu trabalho, eu honro meus patrões, eu não falto um dia. Eu sou amorosa, eu trato todo mundo com amor, eu dou, eu faço bem, eu... E você tá gerando a partir do que é invisível. Agora a pergunta, como que está o seu invisível? Fala para mim agora como que está o seu invisível. Por que eu tô enchendo vocês de palavra? Por que eu tô enchendo vocês da luz, da graça? Tô fazendo vocês entender o que é fé, o que é pureza, o que é virtude. Tô fazendo um áudio positivo. Tô falando com vocês palavras boas. Para mudar lá dentro um pouco esse arquivo de crenças. Crenças é aquilo que o seu cérebro acredita sem você saber. E isso tá destruindo a sua história que era para ser linda. Se você é herdeira, você é filha. Então, aqui está a prova, né, que o mundo foi gerado a partir daquilo que não é aparente, né? De uma memória, do registro que tinha nos pensamentos de Deus. Então, se o seu registro é péssimo, você está gerando dor. Sim, coisas ruins, enfermidades, lutas. Lá dentro tem um arquivo de traumas, feridas, rejeições, abandonos, injustiças, humilhações. Então, enquanto você não curar lá dentro, o externo vai ficar esse caos. É forte, né? Então, gente, isso é fé. É entender que é assim que você gera. Então, por isso que a Thalita está trabalhando. Vamos trabalhar a positividade, vamos ler a palavra, vamos orar mais, porque é o Espírito que vai transformar e renovar lá dentro. É você ouvir isso aqui todo santo dia. Por que a Thalita faz aula todo dia, 21 dias, e faz vocês orar e põe áudio lá para vocês repetir? Porque nós vamos cercar essa mente, esses pensamentos de luz, de graça, de amor, né? Porque aqui nós só temos palavras de esperança. Eu só trago palavra de esperança, palavra positiva. Vai dar certo, né? Nós falamos ontem aí, 28 de Deuteronômio, né? Bendito serei no campo, bendita serei na cidade. Eu terei para dar e para emprestar e nunca vou pedir emprestado. Bendito será o fruto das minhas mãos, a minha maçaneta, o meu ventre. Então, eu estou ensinando vocês a salvar um novo arquivo de pensamentos, porque o registro que está aí está podre, está terrível. Entenderam? É tudo sobre o registro que você tem. Eu já vou fazer um exercício com vocês, antes de eu dar continuidade. Vocês vão escrever no caderninho. Depois vocês vão escrever lá no grupo da Casa de Ruth.
Muitas meninas já fizeram. Gente, não tem problema, vocês vão fazer de novo, tá? Muitas meninas já passaram por aulas minhas e já fizeram. Mas vocês vão fazer de novo porque eu preciso comprovar o que eu estou falando como terapeuta, tá? Vocês vão fazer, vai pegar o caderninho, colocar a data de hoje e vai escrever. Eu vou fazer as perguntas, vocês vão escrever. E também, meninas, é interessante vocês fazerem porque quando vocês fizeram a primeira vez comigo, já mudou muito a mentalidade. Já mudou muito, tá? Então, vocês vão fazer, vão anotar. Depois, nós vamos à tarde, vocês vão colocar, escrever lá na casa de Ruth. E aí, na próxima aula, eu vou dar a resposta desse exercício, tá? Deixa que eu vou fazer no final da aula. Vamos terminar aqui a sequência? Então, fé é viver a partir do invisível, ok? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, é viver do invisível. Então, não adianta eu proferir uma fé, falar, ser cristão, mas o meu arquivo é de dor. E aí, você está gerando dor porque o seu arquivo é esse aí. E aí, a gente gera a partir do que a gente a partir do que a gente acredita lá dentro, porque todo o meu externo está sendo gerado a partir do invisível. Então, por isso que a Thalita está trabalhando muito esse terceiro ser que habita em nós, o Espírito Santo, porque se você priorizar ele, buscar primeiro ele, estar na presença dele, sendo positiva, falando coisas positivas na palavra 24 horas por dia, crendo em tudo que você ouve aqui, mudando a sua identidade, forjando o seu caráter, dando os frutos que eu estou ensinando, vai acontecer a metanoia. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. Nós vamos pegar esse arquivo que você tinha, desses registros de um passado só de dor, e agora nós vamos implantar um arquivo a partir do seu novo ser, da nova criatura. Né? Agora é uma criatura totalmente positiva, que acredita no reino, que vê o reino, que fala do reino, que pensa no reino, que dá frutos de amor, de caridade, de paz, de bondade, de longanimidade. Nós vamos mudar o seu ser. E aí, quando o ser muda, aí você começa agora, sem esforço nenhum, a partir das palavras que saem da sua boca, porque eu falo o que está aqui dentro, você começa a criar uma nova realidade, assim como Deus criou o mundo. Você começa a criar aí começa a acontecer coisas novas, maravilhosas, você não tá entendendo nada. Ué, mas eu tô orando do mesmo jeito, é a mesma oração de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. O que aconteceu? Você passou por uma renovação da mente, que é o que pede lá em Romanos 12:2. Tem que renovar a mente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Verso 16 e 17. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheceremos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Porque quando a mente muda, eu começo a conhecer Cristo de verdade. Porque nós conhecíamos um Cristo de aparências, mas a gente não vivia do invisível, do que a gente é, dos meus pensamentos, do meu arquivo. A gente vivia esse Cristo que tem que batalhar, tem que lutar, tem que ir atrás de médico, tem que ir atrás de não sei o quê, tem doença, tem corre, tem cansaço. Não, o verdadeiro Cristo é alívio, é descanso, é paz. Então, assim que daqui por diante nós não conheceremos mais ninguém segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conheceremos mais deste modo. Por quê? Verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu profetizo agora sobre a mentalidade de vocês que estão aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Transforma, Senhor, essas mentes, renova esse arquivo, Senhor, de traumas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu profetizo novidade. E agora o verso que eu tô tentando ler desde a outra aula, né? Que é 1 Coríntios, capítulo 2. Olha que lindo isso aqui.
Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Aqui é a conversa agora de uma pessoa que vive segundo o Espírito, é uma pessoa que vive no Espírito, na palavra e que vive a partir do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, porque Deus fala que nós somos perfeitos assim como Ele é, né? Se nós já tivermos moldados no Espírito Santo, Ele é perfeito. Aí nós nos tornamos, porque é tudo uma coisa só, tá? O corpo, a alma e o espírito é tudo uma coisa só, não existe separação. Então agora nós falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, quando você muda de caráter, né, muda a mentalidade, agora a gente fala a sabedoria de Deus. Que Deus, a sabedoria de Deus oculta em mistério, Ele revela só para aqueles que mudaram as suas mentalidades, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, né? Hoje nós refletimos essa glória, esse poder, essa ciência, essa sabedoria, essa criatividade, essa inteligência, essa saúde mental. Por quê? Porque Ele já tinha criado e ordenado isso lá na fundação dos séculos para a nossa glória, para nós resplandecermos isso, essa sabedoria. Olha para você ver que lindo, né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, né? Mas nós temos esse direito, nós como filhos, né? Porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha que privilégio viver da graça. Deus escolheu nós para revelar estes mistérios ocultos que foram criados antes dos séculos, só para a nossa glória, né? A Bíblia fala, o Senhor confundiu aqueles que não são, né, para confundir os que são, aqueles que são muito estudiosos, tal, tem 3 faculdades, mestrado e doutorado, pá. Aí vem um que Deus dá essa sabedoria oculta lá dos mistérios do reino, e ele sabe mais, ele fala melhor, ele entende melhor. Então Deus já faz para a nossa glória, para mostrar que os filhos dele são mais, podem mais do que os filhos do mundo e da terra e os que vão pela contramão, os que vão pelos padrões do mundo. Nós, gente, podemos mais, sabemos mais, porque a nossa inteligência vem do invisível, vem do reino. Então, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, né? O Espírito Santo penetra lá nas entranhas dos nervinhos do seu cérebro, da sua inconsciência, e vai fazendo essa metanoia, essa transformação. E aí você vai ficando sábia, inteligente, culta, criativa. Você vai entender aqui o final que eu vou ler e encerrar com chave de ouro e fazer o exercício. Olha que interessante, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, né? Os homens conversam as coisas dos homens, porque o espírito do homem está nele, né? Ele ainda é um ser terreno. Agora, olha que lindo. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que opera em nós. Mas nós que cremos nisso, que vivemos da fé, que vivemos da graça e que ganhamos essa nova mentalidade, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso é graça, isso é graça. É eu ganhar, né, e conhecer as coisas que provêm de Deus gratuitamente, as quais também falamos, não mais com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha quem que a gente vira quando a gente se torna essa nova criatura de verdade, de verdade.
De verdade. Olha, eu vou ler porque é muito lindo. Eu vou ler de novo. Nós que cremos que vivemos da graça, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que agora, né, nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, né? Isso é graça, isso é ser Espírito, isso é viver do Espírito, isso é falar coisas do Espírito. É uma sabedoria divina, infindável, infinita. Isso é dar frutos, isso é ser abundante, isso é ser rico, isso é ser próspero. E para esta pessoa tudo coopera para o bem dela. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas as que o Espírito Santo ensina. Mas você precisa de ter fé para isso. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. É por isso que a Thalita começa as aulas e fala assim, né? Muita gente não vai entender. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus também falava e encerrava. Quem tem ouvidos, ouça. Por quê? O homem natural não vai compreender. Isso que a Thalita chora e fica que lindo, que profundo, né? Eu já compreendo porque eu agora falo coisas do Espírito, entendo com o ouvido do Espírito, ouço com o ouvido do Espírito. Então, o homem natural não vai compreender as coisas do Espírito. Então, para muita gente, as minhas aulas são loucura, o que eu falo é loucura. Ela vai assistir por cima, vai entrar no ouvido e sair no outro, ela não vai gerar dentro dela, não vai transformar, ela não vai entender. Ela vai sair da mesma forma que ela entrou. A vida dela vai continuar a mesma. Porque essa pessoa ainda está na velha criatura. Ela não é uma nova, ela não passou pela metanoia. Então, gente, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso, meninas, já fica até para vocês, né? Tem muitas alunas que bebem disso e ficam loucas, né? E, uau, meu Deus, tal. E aí indica para uma amiga e para outra, e a outra não vê graça, não quer, não absorve, compra as aulas, nem assistem, porque elas ainda são um homem natural. Só vai ver graça nisso aqui, entender, ouvir, compreender e passar por essa renovação quem já for um ser espiritual. Quem já tiver agora, né, com o espírito ativo. Então, o homem natural não compreende, porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2:14, se vocês quiserem ler depois, né? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só quem fala a minha língua me entende, me compreende, e há cura, e gera, e há fruto, e há renovo. Entende? Para eles são loucura, porque eles não podem entendê-las. É igual eu falei, tem gente que não entende a Bíblia, tem gente que não entende a palavra, tem gente que não entende o que eu tô falando, tem gente que não entende as parábolas que Jesus deixou. É porque você ainda é um homem natural. Só os espirituais se discernem, tá aqui, né? As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. É o Espírito conversando com o Espírito, é o meu Espírito falando ao Espírito de vocês. Aí tem graça, aí gera. Isso é fé. Mas a fé tem que estar na mesma altura. Quem não tem fé não compreende, né? Vão parecer loucura. Não vai entender nada, não vai entender nada disso aqui. Nada, 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 nada. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, né? Então, os espirituais, ele vai ter esse olhar atento e ele vai entender tudo, ele vai discernir tudo. Mas de ninguém ele é discernido, né? Essas pessoas são mais excluídas, porque nós não somos daqui. O mundo, ele nos expulsa, ele nos rejeita e tá tudo bem, né? É sinal que nós estamos no caminho certo. E o verso que eu queria trazer desde a última aula, que em nome de Jesus recebam, que para mim é o verso mais lindo da Bíblia. Esse verso eu quero ele salvo aqui, Senhor, emblemado dentro da minha memória. Eu quero viver esse verso todos os dias da minha vida. Quero cantar esse verso, eu quero ser selada por este verso. Eu tô tentando trazer faz 2 aulas, mas o Senhor vai, né? Então, vamos lá. Depois, se vocês quiserem anotar esse verso bem bonito no caderno de vocês, 1 Coríntios 2:16. Por quê? Depois de tudo isso que eu falei, né? Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? Quem conheceu a mente dele para que possa instruí-lo, né? Se ele é o dono da sabedoria, de tudo, da inteligência, de nós, das nossas mentes.
né? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Meu Deus, para mim não precisava nem de aula mais, já podia fechar a casa de Ruth hoje. Já podia encerrar a casa de Ruth hoje. Nós temos a mente de Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não chora não, Thalita, que você vai estragar tua maquiagem. É muito amor, é muita graça. Eu nem vou ler aqui o conteúdo que eu tinha trago, vai ficar para a próxima, que é muito lindo também, né? Para trabalhar o caráter de vocês. Mas vocês entenderam? Nós que passamos pela renovação, que somos essa nova criatura, que vivemos da fé e da graça e transformamos, né, esses pensamentos antigos pelo arquivo agora de Deus, da palavra, que mudamos o nosso caráter, que damos frutos. É quem passou por essa renovação. Nós temos a mente de Cristo. Então você tem noção que você tem a mente de Cristo. É o maior preço, não tem como, gente, não tem mais, acabou. Aqui você encerra o evangelho com chave de ouro. Saber que nós temos a mente dele. Só que aí você tem que usar isso, gente, você tem que treinar isso, você tem que trabalhar isso, você tem que usar para bem. Porque aí é onde que você fala, poxa, mas tal cristão tem, não parece, né? Não parece, olha o que ele tá vivendo, olha o que ele fala, né? Aí vem a última aula da casa de Ruth, né? Acho que é a 5, põe a mão na consciência. Você tá glorificando ao Senhor porque você tem a mente de Cristo. E aí você vai falar, Thalita, eu não tenho. Porque eu vivo isso, a minha vida é assim, eu sou negativa, eu acho tudo muito difícil, tudo muito trabalhoso, eu sou estressada, eu sou sem paciência, eu sou vingativa, eu revido, eu sou isso. Então, o que aconteceu aqui? Você ainda é o homem natural, você não é a nova criatura. Você não transformou sua mente, tá? Porque nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela é 100% positiva, limpa, curada, criativa. Para você ter noção, olha o que ele criou aí, né? Olha o que ele criou a partir da mente dele. Nós temos a mente dele. Nós somos os seres mais inteligentes, sábios, criativos, governantes do mundo, né? Vale a pena ser cristão? Não vale, gente. Vale a pena, não vale. Comprados por sangue na cruz. Curados, restaurados, purificados, justificados, amados. Tem um Espírito que opera em nós, que tem poder de fazer qualquer tipo de milagre. Sabedoria, perfeitos, nós conversamos coisas espirituais e ainda ganhamos a mente dele. Pra mim, nós já parava aqui, não precisa de mais nada. É que eu tenho que trabalhar isso em vocês, né? Por quê? E daí vai ter muita gente que não tá usando nada disso, nenhum desse benefício. Você olha pra pessoa, você fala, não. Você não conheceu a graça, não, meu amor. Não passou nem perto. Você não sabe. Por isso que nós temos que ler a palavra, gente. Ler a palavra, andar na palavra, pedir. Então, mas aí Deus, ele é tão bom que isso é treinável, né? Aí tá aqui a terapeuta do reino, escolhida por ele, para esse ministério, com esse dom, para ajudar vocês nisso, mudar esta mente. Porque você precisa viver tudo isso que eu acabei de falar. Você precisa viver. Porque na hora, isso é treinável, nós vamos treinar. Eu vou ensinando, e vocês vão treinando até vocês alcançar essa mente, a mente de Cristo. Pensa, se nós geramos a partir do invisível, e se aqui dentro você tem a mente dele, que vida que você vai viver, meu amor? Que vida? Fala pra mim. Como que vai ser tua vida? Se você gerar a partir da mente de Cristo, e o Evangelho fala que nós temos a mente de Cristo. Só que vocês têm que usar, É igual eu, gente, eu abro a boca aqui, ó, tem dia que eu venho só por Deus. E eu não sei nem o que vai sair, e eu dou só uma lida numa palavra, e ele traz 1 hora de aula. Ele traz, mas eu uso a mente dele. Tudo que eu falo é da mente dele, não é da minha. Quem me dera a mente da Thalita natural, saber tudo isso que eu falo. Eu não falo de mim, né? Mas eu falo aqui, né? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, e a quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, tudo que eu falo para vocês foi ensinado por ele. Aí eu entregando meu ouro aqui agora. Só que você precisa de fé para viver isso. Você tem que ter coragem. Fé é certeza. Eu já abro a minha boca sabendo que eu vou falar as coisas que ele me ensina. Direto da onde? Daqui tá falando. Lá dos mistérios do reino. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Ele vai revelar só para quem acredita. Só para quem acredita. E aí José falava, né? Eu sou fã de José. José é maravilhoso. Eu vou trazer essa palavra para vocês, né? José falava, quando vieram falar para ele se ele desvendava sonhos, né? Lá na prisão, aqueles dois lá vieram falar, falaram que ele tinha o dom de revelações. Aí pergunta, né? José, você revela sonhos? Aí ele responde assim, ué, não é Deus que decifra os sonhos? Eu vou trazer o verso exatamente, ele dá a entender que ele vai revelar porque é Deus que fala na boca dele, é a mente de Cristo que opera. Então, sim, ele tinha esse dom. Quando você tem essa fé, você abre a boca já sabendo que quem vai falar é o Espírito. E você vai falar a partir das coisas que ele te ensina. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Então, gente, não tem nada mais lindo que isso, né? Então, é treinável. E as minhas aulas, a intenção da Casa de Ruth é fechar o cerco para alimentar vocês da palavra, coisas positivas, muita graça, muita aula, muita fé, porque isso é treino, 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 treino. Até o dia que a sua mente seja totalmente renovada e você viva essa nova criatura. É treinamento, gente, é estar ali. Por isso que eu fechei vocês nesse ambiente. Porque ali dentro é frases positivas, é palavra de Deus, é aulas, é 24 horas, é oração, porque a oração também transforma de dentro para fora, para vocês viver essa renovação e usufruir dos benefícios, ter a mente de Cristo. A mente de Cristo não é negativa, não. Não tem pensamento ruim, não. Não reclama, não. Pelo contrário, ela é força, ela é ânimo, ela é vigor, ela é virtude, ela é positiva, ela se ama, ela ama o próximo, ela ama ela mesma. Entendeu? Então, é treinável, nós vamos treinar, tá? Meninas, ficou um pouquinho longo, me perdoa, mas é muita coisa maravilhosa pra falar, né? Por mim, eu ficava aqui até meia-noite. Agora é 1h da tarde. Vamos lá, o exercício que vocês vão fazer, vou falar, vocês fazem, e depois eu termino de falar lá no grupo. Vocês vão fechar o olho pra mim, e aí vocês vão imaginar o que eu vou pedir, e depois vocês vão escrever no caderno, tá bom? Vocês vão fechar o olho. Fechem o olho. E eu quero que você imagine para mim uma floresta. Uma floresta cor-de-rosa. Imagine uma floresta bem linda, tal, cor-de-rosa. Imaginou? Agora eu quero que vocês imaginem que tem nessa floresta um elefante. Um elefante. Imaginem um elefante. E agora, este elefante, ele começa a voar. Ele tá voando em cima dessa floresta. O elefante tá voando. Imaginou? Imagina esse elefante voando. E agora, neste momento, esse elefante explode. Ele acaba de explodir. O que saiu de dentro deste elefante? Tá bom? Agora, meninas, o que eu quero que vocês escrevam para mim? Eu falei, né, para vocês imaginar uma floresta. Vocês vão escrever como que foi, como que era essa floresta, tá? Escreve para mim. A floresta que eu imaginei era, se ela era grande, se ela era pequena, se ela tinha muita árvore, se tinha flor ou não, se as árvores eram pequenas ou se eram grandonas, você vai detalhar. Aí quando eu falei que agora apareceu um elefante, qual que era a cor do elefante? Escreve embaixo para mim, a cor do elefante. Cor, tamanho, peso, altura. Ai, Thalita, o meu ele era bem grandão, cinza, bem gordo. Ai, o meu elefante ele era rosa. Ai, o meu ele era bem pequenininho e fofinho. Escrevam tudo como que era o elefante, a cor,
peso, altura e tamanho. Quando eu falei que o elefante começou a voar, você vai escrever para mim como. Como? Ele voava com a tromba, ou ele batia a orelha, ou ele tinha asas, o seu elefante criou asinha ali na hora de voar, que tamanho que eram as asas, ou o seu elefante... Porque uma vez teve um cara que eu fiz exercício e ele falou, o meu tava voando de asa delta. Então, o seu tá voando o quê? De asa delta ou de avião? Como que foi? Eu quero a imaginação, hein, que você acabou de fazer. Escreve pra mim. Cor, tudo. E a hora que o elefante explode, o que que ele solta? Escreve pra mim. O meu elefante soltou... O que que saiu dele quando ele explodiu? O que que ele soltou, tá? E aí vocês escrevem pra mim. E aí, na próxima aula, eu trago as respostas, tá? E aí eu explico melhor sobre a nossa mente, ok? Beijos, fiquem com Deus.